O filme começa mostrando um homem admirando e centralizando um diploma no nome de Alan Fisher. Depois disso, após assinar alguns contratos, o homem centraliza novamente o quadro do diploma, mas logo em seguida, o certificado torna-se descentralizar sozinho. Após isso, o filme nos mostra o homem entrando no elevador, porém, vemos ele caindo do lado de fora do prédio, e com isso, o quadro em que o diploma estava se alinha sem que ninguém toque nele. Posteriormente, vemos o reformatório de Oklahoma enquanto escutamos um jornalista divulgando que naquele dia será a execução de Edward Wayne Brady, já que o homem havia realizado uma série de desvivamentos pelo estado, e assim, somos apresentados ao Dr. James Martin. Assim que James entra no reformatório, uma inspeção se inicia em seu carro, e Martin diz para o policial que irá realizar uma avaliação psiquiátrica em Edward Wayne antes da execução, determinando se ele realmente será executado ou será enviado para um centro de reabilitação. Dentro do local, o diretor do reformatório chamado Tom Moss se apresenta para o doutor e o guia para a sala onde a avaliação será realizada. Ao longo do trajeto, Tom revela que todas as vezes que Edward aparecia em um crime, aconteciam coisas sobrenaturais. Diz que o homem não tem nenhum tipo de familiar e o alerta do poder de manipulação do mesmo. Antes de entrar na sala, Tom entrega um walkie-talkie para James, caso ele necessite de alguma coisa, e assim, James se encontra com Edward Wayne Brady. Logo que inicia um diálogo, Edward começa a listar os locais de estudo e os relacionamentos de James mesmo sem se conhecer. Entretanto, o doutor não responde e inicia a avaliação. Assim que James inicia o questionário, Edward diz que não desviveu Alan Fisher. Entretanto, diz que ele o convenceu de pular do prédio, já que ele precisava que James estivesse ali naquele momento, porque ele precisava que o doutor escrevesse a sua história para o mundo. Ao longo da conversa, Wayne diz que não tem medo da morte porque ela não pode tocá-lo, já que ele era um demônio que tinha tomado o corpo de um hospedeiro, e revela que seu nome verdadeiro era Nefarious, que significava nefasto. Depois disso, Edward começa a dar risada, e quando James questiona seu comportamento, o homem responde que antes da avaliação ser encerrada, o Dr. Martin desvivará 3 pessoas. Como resposta, James ignora a afirmação do homem e pergunta sobre as acusações que ele está sofrendo, e Edward responde que ele não cometeu apenas aqueles crimes, mas inúmeros, e revela que ele forçou seu hospedeiro a fazer várias outras coisas que ele não queria. Quando perguntado como ele fazia isso, a dupla discute sobre possessões demoníacas, e Wayne explica como acontece o processo até que a possessão esteja completa. Ao longo de sua explicação, Nefarious diz que não precisa mais do corpo de Edward, por isso ele o levou até aquele lugar. Logo em seguida, o Dr. James ativa o walkie-talkie e pede para o guarda levar um capelão até a sala, e revela para o prisioneiro que era um homem ateu, mas Nefarious responde que o ateísmo do homem não iria protegê-lo do que estava prestes a acontecer. Assim que o padre Louis entra na sala, Nefarious se levanta e diz para o homem se retirar, e como resposta, Louis diz que não estava ali para atormentá-lo, mas sim, libertá-lo do que o estava lhe incomodando. Edward pergunta para o padre se ele acreditava em possessão demoníaca, e o Louis responde que iria realizar um procedimento mais avançado, e com isso, o homem se acalma e assusta o padre, fazendo com que ele saia da sala. Depois disso, James explica para Wayne que tinha confirmação do padre de que demônios não existem, mas Nefarious diz que ele estaria ali até a execução de Edward, e o Dr. Martin pede uma prova de que ele realmente era um demônio. Graças a isso, Nefarious pede para que James permita que ele entre em seu corpo, mas o doutor faz uma contraproposta, dizendo que ele poderia entrar em seu corpo, mas que poderia fazer um pedido também. Com isso, James aprova que Nefarious tome seu corpo. Entretanto, nada acontece, e após zombar do homem, o doutor pede para que o demônio deixe-lhe falar com o verdadeiro Edward, e graças a isso, Wayne começa a dizer que Nefarious estava furioso e queria fazer coisas horríveis com James. Em seguida, Martin questiona o homem dizendo se ele sabia que foi diagnosticado com múltipla personalidade. Entretanto, Edward responde que não possui a doença e diz que Nefarious obriga ele a fazer coisas ruins e que não pode fazer nada contra, já que o demônio possui completamente. Logo após, Wayne relata como funciona a relação entre ele e Nefarious, e não muito tempo depois, James o questiona dos crimes cometidos, mas Edward diz que não foi ele quem realizou, mas que foi obrigado a fazer. Ao longo de seu relato, Nefarious aparece novamente e finaliza a conversa entre a dupla, e logo em seguida, o homem pergunta para James sobre sua mãe, e o doutor revela que ele realizou eutanásia em sua mãe, porque ela estava sofrendo, e Nefarious rebate seu argumento dizendo que ele havia avisado que antes de terminar a avaliação, ele teria cometido 3 desvivamentos, e que esse, o da sua mãe, era o primeiro. Em fúria, Martin se levanta e diz que não tirou a vida de sua mãe, e Nefarious responde dizendo que ele estava muito estressado e que podia fazer uma pausa, mas o doutor decide continuar com o questionário.
Após pedir desculpas, James continua com a avaliação, e o prisioneiro responde que precisava de Martin para escrever seu livro, já que ele era um doutor, especialista e ateu, o homem perfeito para escrever um livro sobre possessão. Depois disso, a dupla começa a questionar se realmente existe um criador do universo, e Nefarious responde como foi a sua criação e de como era estar com o criador, e revela que se sentia aprisionado, já que tinha livre-arbítrio, mas não podia usar. Em seguida, o prisioneiro diz que a criação dos humanos foi uma afronta contra seu grupo, mas que graças a seu líder, eles conseguiram corromper a humanidade, fazendo com que eles fossem escravos da desobediência contra o Criador, sendo domados pelo pecado. James o questiona se o seu plano era apenas destruir a humanidade, e Nefarious responde que fazendo isso, ele consegue atingir o Criador. Logo em seguida, Dr. Martin começa a finalizar a avaliação aprovando o laudo do Dr. Alan Fisher. Entretanto, o prisioneiro começa a dizer que ele não poderia fazer isso com ele, mas James se levanta e começa a ir embora. Porém, antes de sair da sala, Nefarious questiona sobre uma mulher chamada Melanie, pergunta se ela sabe se estava prestes a terminar o relacionamento com ela, e comenta sobre o bebê que o casal iria retirar da barriga dela. Após os comentários, James diz que ele não poderia cancelar esses acontecimentos, e Nefarious se anima, e diz que o doutor estava fazendo a sua vontade, destruindo as criações do Criador, e faz o paralelo das idolatrias ao deus Moloch, onde eles lançavam recém-nascidos em fogo ardente para serem consumidos, com a medicina avançada, onde os bebês são executados antes mesmo de nascerem. Graças a isso, Nefarious alerta James dizendo que ele havia cometido sua segunda execução, e em estado de choque, o doutor diz para o guarda que ele precisava fazer uma ligação, e com isso, Martin liga para sua namorada Melanie. Entretanto, a mulher no telefone diz que Melanie já tinha feito o procedimento e que estava em estado de recuperação. Depois disso, o filme nos mostra Edward escolhendo sua última refeição, que no caso, é um X-Bacon duplo bem passado com batata frita e um milkshake. Porém, antes do guarda ir embora, Nefarious toma posse, cancela o pedido e diz que não estava com fome. Do lado de fora, James conversa com Tom sobre como ele sabia do que estava acontecendo do lado de fora da prisão, e o diretor questiona o doutor sobre qual é o resultado da avaliação. Mas como não possui uma resposta, Tom diz que ele ainda tinha mais uma hora para resolver o fim de Edward Wayne. Assim que volta para a sala, Martin pergunta para Nefarious sobre como ele sabia sobre o que iria acontecer com seu bebê, e o demônio responde que ele estava observando o doutor há dias. Porém James não acredita em sua fala, e ao longo da discussão, o prisioneiro explica que aquilo que estava acontecendo ia muito além de Edward, mas sim, envolvia toda a humanidade. Como resposta, Martin diz que seu plano não iria funcionar, já que a humanidade estava mais livre do que nunca. Porém, Nefarious aponta todos os erros que ainda acontecem na humanidade, e que muitos desses erros tinham sido produzidos pelos próprios humanos, sem a ajuda dos demônios, e revela que existem muito mais humanos indo para o inferno do que para o céu. Logo em seguida, um som estridente começa a ser executado no local, e o prisioneiro responde que estavam testando a cadeira elétrica, e James diz que a execução seria por injeção letal, mas Nefarious responde que aquele não seria o caso, e diz que esse seria o presente dele para Edward. Posteriormente, Nefarious pede para que James o ajude em seu plano em escrever uma Bíblia das Trevas, e que em troca, daria tudo aquilo que o seu mestre tem poder de lhe dar, mas ao longo de seu monólogo, explica que o filho do Criador o atrapalhou em seu plano para destruir a humanidade, mas que graças a esse livro, seu plano retomará o seu caminho. Assim que termina de falar, os guardas da prisão dizem que Tom estava chamando James para conversar. Entretanto, o diretor mostra que Edward havia feito um livro completo sobre a vida do doutor, e mostra também que ele havia preparado um livro chamado Eu, Nefarious. Quando volta para a sala, James questiona Nefarious sobre quanto tempo ele estava estudando, e o homem diz que estuda o doutor desde que era criança. Logo em seguida, Martin diz que o Edward era louco, e assim que recebe a resposta, o homem começa a se libertar das algemas, e assim que consegue, aprisiona James nas correntes, e após uma curta conversa, Nefarious o liberta, e assim que retoma a consciência, o doutor assina o resultado da avaliação, condenando Edward Wayne para ser executado. Após Tom explicar para James quais seriam os procedimentos com Edward, vemos o prisioneiro cortando o cabelo, e enquanto aguarda sua sentença, Wayne pede pelo seu X-Bacon, mas logo o guarda diz o que Nefarious tinha feito. Depois disso, James vai até uma sala para assistir à execução, e não muito tempo depois, um dos detetives que estavam em busca do prisioneiro senta ao seu lado. Enquanto isso, Edward é levado para sua execução. Entretanto, assim que chega na cadeira, Wayne resiste ser algemado e pula no vidro que o separava dos espectadores, e graças a isso, o detetive se levanta e puxa sua arma, mas logo a situação se acalma. Assim que está prestes a ser executado, Nefarious pergunta para James se ele aceitava a proposta de produzir o livro, mas o doutor recusa,
e após dizer algumas palavras em aramaico, Edward é executado. Mas após uma inspeção de um médico, descobrem que ele ainda estava vivo, e após a segunda execução, Edward Wayne é desvivido. Logo que Tom anuncia o horário de execução do prisioneiro, Nefarious começa a conversar com James, dizendo que ele deveria ter aceitado a proposta, e graças ao desespero, o doutor rouba a arma do detetive e começa a apontar para as pessoas em volta. E não muito tempo depois, aponta para si mesmo, mas assim que puxa o gatilho, descobre que a arma estava descarregada, e com isso, Tom e os policiais imobilizam James. Depois disso, somos levados para um ano depois, onde James Martin está dando uma entrevista para divulgar seu novo livro, onde ele diz que não foi nem Edward nem ele que tinha escrito, mas a entidade que havia tomado o corpo de Edward, e por um breve período, sobre ele mesmo. Ao longo da entrevista, o doutor relata o dia da execução, e revela que a arma não funcionou quando estava nas suas mãos, mas que quando a equipe balística testou o armamento, funcionou perfeitamente. Depois disso, o entrevistador questiona James sobre a complexidade de sua conversa com a entidade, e ao longo de sua explicação, Martin revela que está divulgando o livro, mas que fez algumas alterações para que as pessoas se alertem sobre o que acontece no mundo espiritual. Após a entrevista, enquanto James estava saindo, o doutor encontra uma mulher coletando reciclado, e assim que chega mais próximo para entregar uma quantia em dinheiro, a mulher olha para James, o chama pelo nome, e pergunta se ele sentiu sua falta. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Nefarious. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!